Olá, eu sou o Gustavo César e junto com os meus colegas, Gabriel Araújo. João Marcelo. nós vamos apresentar o segundo trabalho de introdução ao curso, e o nosso tema é a análise da inserção das ferramentas da qualidade em uma pousada. Bom, primeiramente a introdução do trabalho. No atual cenário econômico brasileiro e mundial, é bem perceptível o desenvolvimento e o crescimento das mais diversas áreas do setor mercantil. Ela cria várias competições empresariais com foco sempre em aumentar lucros, otimizar os processos e diminuir gastos desnecessários. Essas condições levaram ao surgimento de algumas ferramentas, denominadas ferramentas da qualidade. Essas ferramentas, elas são processos que têm como foco a obtenção de melhorias e de resultados positivos, tornando possível explorar melhor as capacidades do produto e sempre otimizar processos, como todos os objetivos das empresas. Agora eu vou falar um pouco mais sobre cada uma detalhadamente. Primeiramente, o histograma. Pode passar. Bom, o histograma, o diagrama de distribuição de frequências, é uma representação gráfica no formato de colunas de um conjunto de dados divididos, como aparece na imagem. A base de cada retângulo é uma classe e a altura é a quantidade ou a frequência dessa classe. E ao dispor as informações graficamente, o histograma permite a visualização dos valores centrais, a dispersão em torno dos valores centrais e a forma de distribuição. Depois vem o diagrama de Pareto. O diagrama de Pareto é um gráfico, ele é considerado uma ferramenta estatística que auxilia na tomada de decisões, permitindo às empresas priorizarem problemas, e especialmente quando os problemas são em grandes números. O princípio de Pareto, ele determina os problemas relacionados à qualidade em duas seções, os poucos vitais e os muitos vitais. E esse princípio, ele diz que 20% das ocasionalidades, elas são responsáveis por 80% dos problemas da organização. O diagrama de Ishikawa, um dos mais conhecidos, ele foi criado por Kaoru Ishikawa, e também chamado de diagrama de espinho de peixe, é uma das ferramentas de qualidade mais usadas. Ela permite explorar todas as causas potenciais ou reais de um defeito ou falha. Também tem a carta de controle. A carta de controle, ele é um conjunto de pontos ordenados. Eles são interpretados em funções de linhas horizontais, chamadas linha superior de controle e limite inferior de controle. A utilização da carta de controle, ela permite que a empresa monitore e controle seus processos, tornando-se de grande importância para o gerenciamento da empresa. O próximo é o fluxograma. Ele é um diagrama que demonstra um determinado processo. É como se fosse um fluxo de trabalho, uma forma de gráfica sequencial. Ele é uma das melhores ferramentas para análise de processo. Ela permite a compreensão das atividades desenvolvidas por todos os componentes do processo de maneira rápida e simples. Agora tem o diagrama de dispersão. O diagrama de dispersão, também chamado de gráfico de dispersão, ele são representações gráficas de variáveis, estando uma variável em função da outra. Ele mostra se existe uma correlação entre duas variáveis estudadas, sendo possível ser uma positiva ou negativa. Aí, como mostra o exemplo de um diagrama de dispersão. A folha de verificação é uma das ferramentas mais simples. A utilização dela economiza tempo e elimina o trabalho de se desenhar figuras ou escrever números repetitivos, de forma que não compromete a análise de dados. São basicamente tabelas, planilhas, que são usadas para coletar e analisar dados. Todas as ferramentas que eu falei agora são denominadas casualmente de as 7 principais ferramentas da qualidade, mas mesmo assim existem várias ferramentas com o mesmo propósito. Entre elas, tem o ciclo PDCA. Ele está representado aí na figura. Ele facilita a tomada de decisões que, ao mesmo tempo, garante o alcance das metas necessárias para a sobrevivência das organizações, tornando-se um planejamento simples e eficaz. Ele é baseado o PDCA significa planejar, fazer, checar e agir. Outra ferramenta é o 5S, ele é de origem japonesa. Os S são palavras japonesas, que significa seiri, seiton, seisu, seiketsu e shitsuki. Ele basicamente representa descartar o que não é necessário, manter tudo sempre organizado, manter um ambiente limpo e agradável, definir regras claras, e que é necessário ter disciplina para seguir todos os sensos sempre. O 5W, 2H, também são palavras de origem inglesa, significa what, que é o que vai ser feito, why, por que será feito, who, quem vai fazer, where, onde vai ser feito, when, quando vai ser feito, how, que é como vai ser feito, e how much, que é quanto vai custar. Está aí representado na figura, é basicamente uma série de perguntas para definir o que vai ser feito na empresa, quais são as melhorias, o que vai ser decidido. Como última ferramenta, e uma das mais simples, tem o brainstorm. Basicamente, a tradução é chuva de ideias, e é uma ferramenta que consiste na coletividade.
junta-se um grupo de pessoas, elas utilizam pensamentos ou ideias acerca de um determinado tema e chega a um denominador comum, que gera uma ideia que leva o projeto adiante. Então, meu nome é Gabriel e a minha parte do trabalho ficou a metodologia, né, que abrange todo o desenvolvimento em si do trabalho. Eu vou falar basicamente de dois tópicos, que é o ambiente de pesquisa e o estudo, né, e as etapas do estudo. Primeiramente, sobre o ambiente de pesquisa. A equipe, a gente estudou o caso da pousada, Casa do Zenon. Ela fica em Amontada, que é um município do Ceará. Ela foi fundada em 2018 pelo atual dono, que é o Ricardo César. Nessa pousada trabalham duas pessoas, e uma delas é o próprio Ricardo. Os clientes se baseiam em principalmente três grupos, que seriam os turistas, que vão por lá durante as outras temporadas, que geralmente são durante as férias, no fim do ano. Caminhoneiros, que geralmente passam a noite apenas para descansar e voltar ao seu trabalho logo pela manhã. E também outros trabalhadores que trabalham na região, mas que moram longe. Então, eles ficam nessas pousadas, que é o caso da Casa de Zenon, apenas com uma forma de ser maior conveniência para eles. De ser muito mais conveniente eles ficarem lá do que pagarem transporte para voltar para casa. Essa pousada é uma pousada de hospedagem rápida, como eu acabei de explicar. As pessoas geralmente ficam lá por volta de 2 ou 3 dias. Então, como ela é uma empresa pequena, já que só tem 2 funcionários, a gente focou bastante nos processos em que ela atua, no tipo de relacionamento que ela tem com o cliente. E o nosso principal objetivo com esse estudo vai ser otimizar os processos e aumentar os lucros. Passando agora para a parte das etapas do estudo. Eu vou explicar aqui agora como foi que a gente fez o estudo em si. Primeiramente, a gente falou com o filho do próprio dono, que é um dos integrantes da equipe, o Gustavo. A gente fez uma entrevista com ele pelo Google Meet, em que a gente saiu literalmente perguntando sobre a pousada, características, quais eram os principais clientes, em que época eles achavam que tinha uma lotação. A gente pediu para ele falar as principais dificuldades, problemas, algum caso assim especial que já aconteceu. Todas as informações que a gente podia obter dele, a gente conseguiu nessa entrevista. Depois disso, a gente fez um brainstorm, em que a gente elencou, junto com o diagrama de Ishikawa, que eu vou explicar já já, a gente elencou os principais problemas e a gente distribuiu eles nas partes dos processos, onde estava esse problema em cada contato do cliente com a pousada. Então, primeiramente, a gente tem um atendimento, em que o cliente ele vai à pousada para poder se hospedar e tem uma conversa inicial com o dono sobre preço, disponibilidade, como é o quarto. E nesse primeiro momento, a gente já identificou um problema, que é a ausência de um sistema de registro, a ausência de um cadastro. Então, não tem um check-in, por exemplo, trazendo para a nossa realidade, não tem um check-in que existe em alguns hotéis. Então, todo tipo de conversa que tem ali é muito, muito relativa e não tem um tipo de segurança para a pousada, caso o cliente, por exemplo, saia sem pagar. Não tem como ele ir atrás desse prejuízo. E depois dessa conversa, que né, basicamente é um acordo ali oral, o dono ele vai mostrar para o cliente os quartos, como é que eles funcionam, explicar toda a dinâmica da pousada. E nesse momento a gente encontra logo um segundo grande problema, que é a ausência de recepcionista. O único recepcionista que tem é o dono. Então, quando ele sai para mostrar o quarto para outro cliente, ou então quando ele vai resolver outro problema, muitas vezes a pousada fica sem ninguém para atender clientes. Então, nesse momento, pode chegar algum cliente que não vai ser atendido, caso esse cliente não espere, e isso vai gerar uma perda de clientes e, obviamente, um prejuízo. Passando para a parte da estadia, o único serviço da pousada é a hospedagem. Não tem nenhum tipo de atividade de lazer ou algo do tipo. Basicamente a hospedagem. E descrevendo, a gente analisando tudo que o Gustavo falou para a gente na entrevista, a gente percebeu que tem problema tanto na parte de manutenção dos ar-condicionados, já que a região é precária na quantidade de técnicos, né, de mecânicos dessa área. Então, eles já tiveram que levar mecânicos de outras cidades para consertar lá. Então, isso é um gasto muito pesado, muito adicional, que causa prejuízo para eles, de certa forma. Até porque a ausência do ar-condicionado faz com que o quarto fique fechado e indisponível para o uso dos clientes. E outro problema encontrado foi também a falta de insumo durante o período de alta temporada, em que, como está muito lotado, existe um tempo entre a lavagem né, de todos os colchões, lavagem dos lençóis, travesseiros, e não tem quantidade para substituir esses insumos para todos os quartos, principalmente quando chove, que também já foi um terceiro problema encontrado na infraestrutura da pousada. Quando chove, não tem a capacidade de secagem desses insumos, então isso gera um problema, já que não vai ter para todos os quartos e não vai ser um serviço tão bom. Passando para a terceira parte, o pagamento. Como já foi dito, não tem um registro, não tem um cadastro dos clientes na pousada. Então, já houve casos em que clientes foram à pousada, se hospedaram e eles saíram sem pagar, causando, obviamente, prejuízo, já que eles utilizaram energia no ar-condicionado, ficaram na pousada, utilizaram o serviço sem pagar, então isso, obviamente, gerou prejuízo. Passando para a última parte, o feedback. O feedback, basicamente, é dado ou de forma oral, ali, quando o cliente está indo embora e o dono pergunta o que ele achou, ou então pelo Maps, que é o aplicativo, né, o Google Maps, ele pede a avaliação da pessoa que frequentou aquele local. As duas formas de dar feedback não são confiáveis. Por quê? A parte oral, a pessoa, por educação, ela não vai falar na cara do dono que foi ruim a estadia. Ela não vai falar esse tipo de informação, a não ser que seja algo muito grave, alguma coisa muito pontual que aconteceu naquele momento. E também pelo Google Maps, não possuem informações que vão acrescentar em alguma coisa, informações que vão fazer a pousada melhorar. Então, são avaliações muito superficiais que falam apenas se a pessoa gostou ou não. A pessoa raramente vai colocar ali pontos que a pousada poderia melhorar.
Passando agora para a segunda parte do estudo, foi o mapeamento, né, dos processos. A gente usou basicamente um fluxograma, são estratégias muito similares aí. Então, a gente olhou dois principais problemas, que seriam a ausência de recepcionista na pousada e também a falta de um sistema de cadastro, né, de um registro. Então, analisando o mapeamento, né, esse fluxograma, a gente consegue perceber que, caso não haja o recepcionista, provavelmente vai acontecer a perda de clientes. E, devido à falta desse sistema de registro, houveram casos em que as pessoas foram lá, utilizaram o serviço da pousada e não pagaram. Então, os três fins possíveis, né, dos processos que estavam acontecendo seriam esses: não haver um recepcionista e o cliente ir embora, ou então o atendimento ser realizado, mas por não haver um sistema, né, de cadastro, a pessoa ir embora sem pagar, ou então o sistema existir e a pessoa pagar pelo serviço. Passando para a próxima etapa, a gente tem o gráfico de visibilidade. Esse gráfico foi feito utilizando dados disponibilizados pelo Google Business, e a gente consegue perceber informações como visibilidade no site, visibilidade na pesquisa, ligações, solicitações de rotas, e visualizando bem esses dados, a gente percebe que a alta temporada, né, que foi dita anteriormente, pela questão de necessitar a contratação de um outro recepcionista para melhorar a situação, a quantidade de insumos também que era suficiente durante essa temporada, a gente percebe que essa temporada ocorre principalmente entre os meses de setembro e janeiro, né, do próximo ano, que é justamente o período de férias, tanto para as crianças quanto para alguns adultos que tiram férias nesse período do ano. Então, por esse gráfico, a gente consegue analisar essas informações e ter uma noção melhor de como tratar os problemas. Passando para a quarta etapa do estudo, a gente tem o diagrama de Ishikawa, que a gente utilizou para mostrar os dados, né? A gente utilizou isso para ver os principais problemas que eram encontrados, que tinham como efeito final a perda de lucro. Então, os principais problemas foram divididos em 6, né, pela mecânica dos 6 M's, que é medida, meio, mão de obra, máquina, materiais e método. Olhando para a mão de obra, a gente tem a insuficiência de recepcionistas, né? Como foi dito, só tem o dono, então pode acontecer de o cliente chegar lá e não ter ninguém para atender ele. Tem o meio, que quando está em período chuvoso, impede a secagem dos insumos dos quartos. Medida está relacionada à inexistência de um sistema de registro, ou seja, não tem o cadastro do cliente, então isso gera uma desorganização muito maior dentro da pousada. Tem a parte do método, que é a publicidade ineficiente, em que, como a pousada só utiliza o Google Business, ela não tem uma visibilidade tão grande quanto ela teria se ela utilizasse, por exemplo, o Instagram, que é uma das redes sociais mais importantes da atualidade e que gera uma exposição muito grande para quem utiliza. Também tem a questão dos materiais, em que tem a quantidade suficiente de insumos nos períodos de maior lotação, e as máquinas, que é a ausência de manutenção do ar-condicionado. Como já foi dito, na região há precariedade de mecânicos, né, de ar-condicionado, então isso gera um custo muito maior para a pousada. Bom, dando continuidade agora ao nosso estudo, vamos para a parte final, a conclusão, onde vamos apresentar os resultados do estudo, as melhorias propostas para cada problema apresentado e os resultados esperados a partir disso. Bom, os principais problemas identificados. Como o Gabriel mesmo falou, a partir de toda uma análise que a gente fez, de todo um estudo, foi possível identificar pelo menos esses principais problemas que dificultam o funcionamento da empresa, da pousada. Aí temos aqui alguns dos principais problemas identificados: a não utilização do sistema check-in e check-out, que gera tipo uma insegurança para a empresa, no caso do atendimento, um mau atendimento ao cliente, as dificuldades no atendimento devido à falta de recepcionistas, que é realizada apenas pelo próprio dono, em caso de uma demanda maior, necessita de mais pessoal para essa função, a falta de publicidade que é baixa, que não permite um alcance maior de novos clientes, a carência de insumos para os quartos, que no caso de necessidades, há a falta desses produtos, também gerando uma instabilidade, uma insegurança para a empresa, um prejuízo de certa forma, a manutenção dos aparelhos de ar-condicionado, que não há pessoal especializado na região para esse tipo de trabalho, necessitando um custo maior de contratação de pessoais de outras cidades, um controle inadequado sobre os pagamentos, que também tem como consequência o sistema check-in e check-out não utilizado, e o feedback dos clientes mal realizado, apenas por essa conversa entre cliente e proprietário. Bom, a partir de todos esses problemas apresentados, utilizamos algumas das ferramentas da qualidade, em especial o 5W2H, para buscar melhorias, ações que possam ser usadas e implementadas na empresa para solucionar tais problemas. Com isso, chegamos às seguintes soluções: a implementação de um sistema de check-in e check-out, justamente para melhorar esse atendimento, juntamente com a contratação de funcionários, no caso um recepcionista, para, junto com o sistema check-in e check-out, melhorar todo o atendimento, o acompanhamento dos clientes durante a hospedagem, gerando também uma segurança para a empresa, a criação de perfis em redes sociais, e aí no caso citamos o Instagram, que é uma das redes mais conhecidas
no Brasil e no mundo, como disse o Gabriel. Aprimorar a gestão de estoque. Essa gestão de estoque é mal realizada, levando à falta de produtos, deve ser aprimorada para análise e compra dos materiais que estão em falta, a fim de evitar imprevistos, prejuízos, e temos a realização de pesquisa de satisfação de forma adequada, como, por exemplo, pela elaboração de formulários que possam ser respondidos tanto na própria pousada ou de forma online, disponibilizado por WhatsApp ou por e-mail, para buscar algo mais verídico, algo mais formal, uma opinião melhor do cliente, de forma que possa ser utilizada posteriormente. Bom, a partir de tudo isso, temos os resultados esperados, o que se espera a partir da implementação dessas ações. Busca-se solucionar os problemas elencados, otimizar os processos, reduzir os prejuízos, aumentar os lucros da pousada, alcançando todos esses objetivos apresentados inicialmente para melhorar o desenvolvimento, o crescimento da pousada, que possui grande expectativa de aumento de suas vendas e tudo, necessitando apenas de um melhoramento, uma otimização de seus processos. Podem ser realizados através das ações propostas anteriormente para alcançar os objetivos inicialmente traçados. Bom, e aqui terminando a nossa apresentação. Agradecemos a atenção de todos.